Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC. Olá, estamos de volta para mais um Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC, gravando nossa 7ª temporada diretamente aqui do TDC Summit São Paulo. E o episódio de hoje vamos falar sobre saúde e dados, que é um tema que eu gosto muito, e estou recebendo aqui para falar sobre isso o professor Alexandre Chiavegato, que é professor de AI Saúde. Seja muito bem-vindo ao Tem Tempo para Pergunta. Obrigado, é um prazer estar aqui. Bacana, Alexandre. Bom, uma tradição aqui do nosso podcast, antes da gente entrar, porque eu tenho muita coisa que eu quero saber assim sobre o desenvolvimento de dados, principalmente no que tange ao Brasil, né, esse país continental, mas a gente sempre começa perguntando como que foi que você veio para a área da tecnologia, porque a gente sabe que tecnologia ainda é algo incipiente, hoje é até mais difundido, mas no tempo atrás, chegar na área de tecnologia não era uma coisa... O pessoal queria ser engenheiro, né? E não necessariamente trabalhar com os sistemas, dados e todas essas coisas ligadas à área. Como que foi a sua trajetória para chegar aqui e o envolvimento, obviamente, com saúde? Ah, claro. Então, eu sou economista de formação, então eu sempre quis usar dados para melhorar decisões como um todo, né? Diminuir imperfeições de mercado, otimizar decisões, etc. Né? E comecei com a área da saúde, que é a área que coleta mais dados de todas, né? Sim. Ao mesmo tempo que coleta muitos dados, é uma área muito importante e muito difícil, né? Então, eu sempre vi o grande potencial aí da gente usar dados para aumentar a eficiência da área da saúde. Então, eu comecei assim, né? Com a área que hoje a gente chama de ciência de dados, na época não chamava de ciência de dados, Sim. né? A gente trabalhava com análise de dados, na área da saúde a gente chama de epidemiologia, né? Então, eu comecei com epidemiologia, análise de dados em saúde, e aí por volta lá de 2015, 2016, começou a aparecer com força a questão de inteligência artificial e machine learning para quem era da área, né? Para quem era da pequena bolha. Né? Não era a moda que é hoje. Então, hoje, né, as pessoas conhecem como um todo. Naquela época, 2014, 2015, para o pessoal da bolha de análise de dados, né, começou a aparecer inteligência artificial e machine learning como uma possível realidade. Aí começaram a aparecer esses algoritmos, eu fiz alguns testes, né, vamos ver se esses algoritmos estão melhorando aquilo que eu já estava fazendo. Eu sou professor da Faculdade de Saúde Pública da USP desde 2013, né, e sempre trabalhei com ciência de dados, com Big Data, etc. Aí eu comecei a rodar alguns desses algoritmos lá, na época era o Random Forest, né, que a gente ainda usa hoje, né, mas naquela época era o estado da arte, Support Vector Machines, né, Estava na crista da onda. Aquela coisa que estava começando a mostrar alguma aplicabilidade prática. Aí eu rodei alguns algoritmos, né, eu já tinha alguns alunos de doutorado, né, que eram muito bons, e aí eu trouxe eles e falei, eu rodei aqui uns algoritmos, eu acho que essa história de machine learning, eu acho que tem alguma coisa aqui. Eu acho que isso daqui talvez tenha um impacto grande na área da saúde. Vamos fazer o seguinte, rodem aqui esses algoritmos que eu rodei, só para ver se eu não estou ficando maluco. Sim. Leiam esses livros aqui, leiam esses artigos e daqui a um mês a gente volta e conversa. Aí, beleza, os alunos foram, rodaram os algoritmos, voltaram um mês depois, voltaram na minha sala. E falaram, professor, isso muda tudo. Aí eu falei, eu também acho. Vamos mudar de área? Porque naquela época a gente fazia análise tradicional. Vamos mudar de área? Os alunos falaram, vamos mudar de área. Vamos entrar de cabeça com machine learning, vamos entrar de cabeça. E aí começaram esses meus alunos, né? Hoje, uma é professora da Fiocruz, outra é professora da Universidade Federal da Bahia. Então, todos muito bons. Aquele início, né? Aquela ebulição da área. E aí a gente criou, eventualmente fomos criando um laboratório, nosso laboratório 2017, de janeiro de 2017, que é o Laboratório de Big Data e Análise Preditiva em Saúde. Então, desde aquela época, a gente trabalha exclusivamente com algoritmos de machine learning. E o interessante é que a gente sabia que o que está acontecendo hoje, o que a gente está vendo aqui na TDC e outros eventos ao redor do Brasil, desse domínio da inteligência artificial, que isso ia acontecer lá atrás. Né? Nesses primeiros algoritmos, a gente falou, olhando para frente, escalando esses algoritmos, escalando a quantidade de dados que a gente está coletando na área da saúde, esses algoritmos vão dominar tudo e a gente tem observado aí essa ascensão, né? Para quem é da área, para quem rodou esses algoritmos lá atrás, né? Isso daqui não é nenhuma surpresa o que está acontecendo. Eu acho que ainda vai acontecer muito mais aí da área de inteligência artificial, acho que vai ser ainda muito mais importante do que ela é hoje, né? A gente está nos primórdios aí do uso da inteligência artificial ainda, mas tem sido bem interessante ver essa transformação aí nas empresas, nas instituições, nos governos, né? Cada vez mais focados em dados.
Bacana. E Alexandre, você começou falando que você estava trabalhando com dados, né? A economia, você foi atrás da saúde porque ela gera muito dados. E aí eu fiquei imaginando, pô, provavelmente a saúde seja o caso, talvez não específico, mas provavelmente mais genérico, de desestruturação de coleta de dados. Porque, dado que a gente tem diferentes agentes coletando dados e para diferentes coisas, né? Porque a saúde tem trocentas especialidades, eu queria que você me desse um pouco de histórico, como que isso foi acontecendo na prática, talvez até antes da inteligência artificial, como que existiu uma área de dados em saúde, porque para mim isso já é difícil de conceber, assim, talvez para a pessoa que está em casa, mas como que juntavam dados da saúde e isso era útil para alguma coisa, né? Como que foi esse começo? Exatamente. Até recentemente, né, os hospitais detestavam essa história de dados, né, porque gerava só custo para eles, tinham que coletar, tinham que armazenar, isso aí era um custo gigantesco para uma área que coleta tantos dados. Né? Então, até recentemente, os gestores hospitalares detestavam dados. Aí apareceu a solução, né, nos últimos anos, que é tirar valor desses dados. Né? Como é que se tira valor desses dados? Você tem que tirar regras de decisão desses dados que melhorem a prática clínica, né, dos médicos e melhorem a gestão hospitalar. Né? E a solução para isso é a inteligência artificial, é machine learning, esse conjunto de algoritmos que tiram valor dos dados. Tá? Então, hoje a gente tem visto um grande movimento desses hospitais extremamente interessados e já vendidos na ideia de que isso tem um grande valor para eles. Né? Essa Sim. coleta de dados está gerando valor para eles. Né? Que seja em termos de gestão hospitalar, por exemplo, né? A organização da fila de pacientes. Tá. Né? A grande maioria dos hospitais aqui em São Paulo hoje, os grandes hospitais, já estão usando inteligência artificial machine learning para organizar as filas dos pacientes. Porque nem todo mundo precisa de 20 minutos tá? numa consulta. Alguns pacientes, né, você já sabe, pelos sintomas, pelo histórico dos pacientes, esse paciente aqui vai precisar de 5 minutos só. Esse outro paciente aqui talvez precise de 40. Né? E assim você vai organizando a tua fila de pacientes, otimizando, evitando desperdícios na área da saúde que são imensos, né? Ou seja, flexibilizando o protocolo original, aquele que ele te diz assim, não, o cara tem direito a 20 minutos, e às vezes talvez eu esteja atrapalhando ele. Exatamente, às vezes você tem uma sequência aí de pacientes que vão precisar de apenas 5 minutos, né? E você colocou 20 minutos para todo mundo, né? Você vai gerar um momento aí de um médico ficar sem pacientes ali, enquanto o outro médico está abarrotado de pacientes, etc. Sim. Você consegue dividir melhor essa questão. Outra questão de gestão, né, que também está usando bastante, é de falta na consulta. Sim. Né? Você consegue predizer, e muitos hospitais estão fazendo isso, dada a característica dos pacientes, onde ele mora, etc., qual o risco desse paciente não vir na consulta amanhã. Você identifica isso via machine learning, via inteligência artificial, e um dia antes você liga para o paciente. Você manda uma mensagem para esse paciente, você confirma, tal, que você vem amanhã, etc. Aí o paciente, se falar que não, você já troca a fila, etc. Sim. Então, na gestão hospitalar é o primeiro passo do uso desse algoritmo, já é uma realidade hoje nos grandes hospitais. Isso já está em aplicação. Já está em aplicação hoje na gestão hospitalar dos grandes hospitais do Brasil. Então, essa é a primeira aplicação. A segunda aplicação vai ser diminuição de burocracias. Certo. Tá, do uso desses dados para diminuir burocracias. A principal burocracia, que é uma coisa que daqui a uns anos a gente vai ver como um absurdo e que hoje é uma coisa aceitável, o fato do médico ficar digitando informação durante uma consulta. Tá? O paciente A última que eu fui com a minha mãe, inclusive, que é uma senhora de 71 anos e que já fez tirou um câncer de mama, ela fez uma prótese de bacia, né? E é incrível, porque ele não olha para ela. Não olha. Ele tá aqui, ó. E o que foi, dona Irene? Eu não sei o que, papapá. E que você falou, agora que você falou, eu fiquei pensando, que absurdo. É um absurdo, é um absurdo. Né? E isso já está começando a cair. Tá? Então já existem hoje algoritmos em muitos hospitais dos Estados Unidos e começando em alguns hospitais brasileiros, que os algoritmos ouvem a conversa. O médico não precisa ficar olhando para baixo digitando, o médico está conversando com o paciente, vai perguntando as coisas, porque na hora que você pergunta a coisa para o paciente, você está coletando essa informação, você precisa coletar de novo para o computador, né? Claro. Agora é uma vez só. Então o médico só coleta essa informação na conversa. Quais são os teus sintomas, qual é o teu histórico, quais os medicamentos, etc. O algoritmo ouve a conversa e preenche o prontuário eletrônico. Tá? E o raciocínio dele muda, né? Na hora de ouvir com mais atenção Com certeza. a resposta, formular a nova pergunta que vem a seguir, né? Com certeza. E gera uma interação do médico com o paciente, né? E aí, no máximo, né? Às vezes, né, nessa conversa, às vezes o médico pode se perder em alguma informação. Sim. Vem na tela ali, ó, você esqueceu de perguntar sobre os medicamentos ali, ele vai lá e pergunta, né? Mas, de novo, mantendo uma conversa assim, igual a gente está tendo agora. Né? Então, e isso daí também relatório, cirurgia. Então, todas essas burocracias, os profissionais de saúde passam boa parte do seu tempo
perdido com essas burocracias, né? Essa vai ser a segunda fase do uso de machine learning na área da saúde. E a terceira fase, que eu acho que vai ser a mais importante, vai ser no auxílio a condutas clínicas, né? Auxílio a diagnóstico, auxílio a prognóstico, a decisões de intervenção, a medicamentos. Essa é a parte mais difícil, porque está lidando diretamente com vida ou morte, né? Está lidando diretamente com a saúde dos pacientes. Já não é uma questão mais administrativa, burocrática, agora é uma questão de vida ou morte mesmo. Então a gente precisa ter um pouco mais cuidado de colocar esses algoritmos, né, nessa prática. Então aí vocês conseguem ver a amplitude de usos que esses algoritmos vão ter na área da saúde. Então os hospitais estão começando a ver isso, estão começando a estruturar os seus bancos de dados, tá? Para que isso aconteça eventualmente, né? Como a gente sempre fala na área de tecnologia, os dados são os novos petróleo, o novo petróleo, né? E os hospitais estão agora sim acreditando nisso e tirando valor desses dados e começando a estruturar os seus bancos de dados, coisas que não faziam até recentemente. Incrível. E você disse que também muitos hospitais já estão, digamos assim, ao invés de recebendo a proposta, demandando, né, em algum nível. Mas há uma discussão hoje, dentro da área da saúde, o quão talvez até perigoso, apesar de que em você dividir em níveis, para mim, pelo menos, que sou mais leigo na área da saúde, já fica mais interessante de perceber que são níveis diferentes de perigo ou de responsabilidade tem. O quão perigoso, onde que está o desafio de você transformar isso numa regra para chegar talvez até no SUS, lá na ponta, né, para o usuário? Isso é um problema que vai ser mais de tecnologia ou é um problema de sistêmico, de humano? Como que você vê esse desafio assim para isso, na verdade, chegar e suplantar essa rejeição primária que as pessoas têm do medo disso ser perigoso? Então, a questão humana é muito importante, né? Então, assim, até uns anos atrás era visto com bastante hostilidade por parte dos profissionais de saúde o uso desses algoritmos. Tá, então, eu ia em eventos, em congressos médicos, em congressos da área da saúde, né? O pessoal chegava com uma pedra na mão, assim, né? E todas as perguntas que vinham para mim, era sobre isso, né? Era criticando, questionando a área, etc. Isso mudou bastante de uns anos para cá. Tá? Eu acho que o ChatGPT tem muito a ver com isso. Tá? Então, os médicos hoje, os profissionais de saúde hoje, estão usando esses algoritmos para auxiliar em decisão e estão vendo que funciona. Tá? Em decisões pessoais mesmo, né? Claro. Em dúvidas pessoais. Né? Então, poxa, hoje chegou um paciente com essa característica, eu fiquei na dúvida, deixa eu perguntar para o ChatGPT, vamos ver se ele me ajuda. E às vezes ele coloca ali algumas coisas, ainda não é perfeito, né? Esses algoritmos não foram otimizados para a saúde, tá? Mas eventualmente eles vão ser, né? Eles vão melhorar bastante, mas hoje, mesmo nessa pré-história desses algoritmos para a área da saúde, eles já estão ajudando os profissionais estão vendo que funciona. Tá? Como diz o Byung-Chul Han, aquele filósofo, que diz a cotidianização da tecnologia impacta de formas que a gente nem percebe. Né? O fato de estar ali no dia a dia dele faz ele olhar para aquilo de outra maneira. Né? Exato. Então, essa rejeição ela tem caído bastante e os profissionais estão vendo, né, que esses algoritmos aí não fazem medicina. Tá? Eles ajudam no problema técnico do médico naquele momento, que é qual a probabilidade de ter essa doença que eu estou desconfiado que esse paciente tenha. Tá? Um problema técnico. E esses algoritmos vão resolver isso em breve. O que vai sobrar para o médico? Praticar medicina. Tá? Ouvir o paciente, orientar o paciente, encaminhar o paciente, entender o paciente. A questão, a medicina humanizada vai voltar. Tá? Porque a parte que o médico passa uma consulta para fazer o diagnóstico, né, é um momentinho ali que ele faz essas contas que os algoritmos estão fazendo na própria cabeça. Tá? O resto tudo é orientação, encaminhamento, né, ouvir o teu paciente, empatia. É isso que é a consulta. Não é aquele momento que o médico fala, eu acho que você tem essa doença, que é um momento muito pequeno da consulta. Então, isso daí vai ser um problema que vai ser resolvido por meio de algoritmos. E a boa notícia é que não só vai melhorar o prognóstico dos pacientes, né? Os pacientes vão receber o diagnóstico correto, vão receber o medicamento correto, etc. Né? E o problema vai ser resolvido. Então, vai ser muito bom para o paciente, vai ser muito bom para o médico e para o profissional de saúde também. Claro. Tá? Por quê? Porque à medida que você toma melhores decisões, você aumenta a demanda pelo teu trabalho. Tá? As pessoas vão começar a ir mais ao médico. Né? Eu estava com uma tosse, por exemplo, né, no ano passado, que durou 2 meses. Né? Aí eu ficava, não quero ir no hospital, porque eu vou chegar lá, o diagnóstico vai ser errado, vou ter que ficar 3 horas na fila, vou receber um medicamento que não vai funcionar. Etc. Se eu soubesse, né, que esses hospitais sempre me diagnosticam da forma certa, resolvem o meu problema,
Eu iria muito mais aos hospitais, muito mais ao médico. Tá, a gente não vai hoje porque a gente sabe que tem muita falha de decisão que é natural, né? A área da saúde é muito complexa. É intrínseco da saúde, principalmente que é especulativo, né? É muito difícil. O tratamento é especulativo, eu vou tentar esse aqui, se não der eu vou tentar aquele outro, se não der eu vou tentar aquele outro. Exatamente, né? Então tem muitas nuances aí, a área da saúde é muito complexa, né? Por isso que esses algoritmos vão ser tão importantes aí na área da saúde. Nenhuma área envolve tantos fatores que interagem de uma forma tão complexa que nem a área da saúde. Tá? Então a medicina personalizada, né, vai ser permitida por meio desses algoritmos e vai aumentar a demanda pelos profissionais de saúde, pelos hospitais. As pessoas vão começar mais ao médico, por que eu vou ficar em casa com essa dor, com essa dúvida, né? Essa mancha na pele, estou na dúvida, mas eu vou lá e aí eles vão acabar pedindo não sei quantas biópsias, né? Às vezes você tem falso positivo, às vezes o medicamento vem errado. Se eu sei que o meu problema vai resolvido, eu vou lá e resolvo esse problema. E isso que vai acontecer com o sistema de saúde nos próximos anos. Então vai ser bom para os pacientes e para os profissionais de saúde. Legal. E é até bom deixar claro, porque você comentou, né? Eu falei sobre essa questão da tecnologia cotidiana. Não é que o médico vai usar o chat GPT, né? Porque o leigo acha que é isso. Então eu vou fazer em casa. Não, é uma LM, um Machine Learning, provavelmente, dedicado a esses diferentes tipos de contextos em que ele precisa ser aplicado, né? Isso provavelmente são tecnologias que hoje estão no teu radar, provavelmente, né? Exatamente. E tecnologias que aprendam com a especificidade do local onde elas vão ser colocadas, tá? Então, isso que nós fazemos no nosso laboratório, que é o LabDAPS, que é o Laboratório de Big Data e Análise Preditiva em Saúde, como adaptar esses algoritmos para as diferentes realidades brasileiras. Tá? Então, o paciente chega lá com determinadas características, com determinados sintomas, determinados históricos, qual é a probabilidade desse paciente, desse local, ter essa doença que o médico está desconfiado que esse paciente tenha. Né? Nós chamamos isso de IA preditiva. Tá? Então, hoje nós dividimos em duas grandes áreas na inteligência artificial. Tem a inteligência artificial generativa, que é aquela que gera um produto, né? Por exemplo, gera um texto, gera uma imagem, gera um áudio, etc. Que é o que está na mão moda das hoje. pessoas, né? O ChatGPT, o Claude, Gemini, tá? Então, IA generativa. E aí você tem IA preditiva, que te dá uma predição, em geral uma probabilidade de ocorrência de um evento. Tá? Que pode existir agora ou pode ter uma incidência no futuro. Então, por exemplo, qual é a probabilidade desse paciente, quais as características que chegou hoje no meu hospital, ter essa doença que eu estou desconfiado que ele tenha? Então, o algoritmo ele vai processar, vai aprender com dados históricos diferentes desse cálculos local. Relacionais, cruzando diversos dados diferentes. Exatamente, interações de várias variáveis, tal, não sei o quê. Qual é a probabilidade do paciente ter essa doença que eu estou desconfiado? O algoritmo vai processar isso e vai falar, ó, historicamente, um paciente que nem esse tem 93% de probabilidade de ter essa doença que você está desconfiado. Aí o médico fala, ótimo, vou seguir adiante com o meu Mas ele entrega isso para o médico, ele não está dizendo que o paciente vai ter, ele está entregando um dado a mais, tipo, para o médico tomar uma decisão. Porque é o que o médico gostaria de ter, né? Então, o que o médico recebe hoje? Grande número de informações, mas nada que unifique essas informações. São exames diferentes de análises completas. Os sintomas, laudos, resultado de exame de sangue. Então, um grande número de dados, de informações, mas não é isso que o médico quer. O que o médico quer? Ele quer, dadas todas essas informações que eu coletei, qual é a probabilidade do paciente ter, por exemplo, câncer em 5 anos? Qual a probabilidade desse paciente, quais as características, ter um infarto no próximo ano, por exemplo? Qual a probabilidade desse paciente ter essa doença X que eu estou desconfiado? É isso que o médico gostaria de ter. E é exatamente isso que o médico não tem. Mas os algoritmos preditivos vão trazer exatamente isso que o médico gostaria de ter. Não, incrível. E aí me ocorre aqui, enquanto você está falando, porque isso, sem dúvida, como você falou, né, muda tudo, né? Quando você for capaz de fazer isso. E você falou muito sobre os dados do local, né? Que a gente sabe que, às vezes, uma tosse em São Paulo não tem nada a ver com uma tosse em Porto Alegre, de onde eu venho. São condições completamente diferentes. Como que é trabalhar num país continente, que nem o Brasil, que a única coisa que nos une, na verdade, é a língua, né? A gente fala a mesma língua, mas não tem... E às vezes, em alguns lugares, não dá para entender o que a pessoa fala, dependendo. Como trabalhar esses diferentes origens de dados, que são, em certa medida, provavelmente desestruturados, os dados base, porque, assim, já teve casos, uma anedota minha, que deu fazer o exame num lugar, na minha cidade. Eu fiz um exame de sangue num laboratório, fiz no outro e não deu nada a ver na mesma semana. Né, por motivos diferentes eu tive que fazer, vou ter que refazer, vou fazer no outro e não deu nada a ver, porque tem mais esse elemento ainda, né? Como que vai trabalhar esses dados e como que talvez você tenha uma margem de flexibilidade ali na hora de lidar com isso, né? Essa diversidade de resultados é muito importante, principalmente num país do tamanho do Brasil, né? Acho que esse teu exemplo da tosse é bem relevante mesmo, porque existem muitos fatores que podem estar por trás dessa tosse que depende
de questões regionais, por exemplo, doenças infecciosas, né? Como é que é a distribuição de doenças infecciosas na região, como é que é o clima da região, né? Então, a mesma tosse, né? Uma tosse muito parecida em São Paulo ou em Rondônia, às vezes significam coisas diferentes. Então, imagina um algoritmo que só aprende com dados de São Paulo, né? De pacientes da realidade de São Paulo, com o estilo de vida de São Paulo, com a situação socioeconômica, demográfica de São Paulo, etc. Você desenvolve o algoritmo em São Paulo e você quer que ele funcione no Piauí, em Rondônia, etc. Não vai funcionar bem. É uma coisa que nós temos encontrado muito no nosso laboratório. Tá? O Brasil é um país tão diverso, tão desigual, né, que um algoritmo que aprende numa região não funciona em outra região, até mesmo dentro da mesma cidade, tá? A gente encontra. A gente desenvolve um algoritmo num hospital, a gente muda para o outro, que tem outro tipo de paciente, outras realidades, o algoritmo já não funciona tão bem. Então, o que a gente precisa fazer aqui? É o que a gente chama de aprendizado por transferência, né? Transfer learning. Ou seja, um algoritmo que aprenda a base sobre esse problema de saúde, com dados, com uma região onde ele tem muitos dados, ele aprende o geral sobre essa doença, né? Como ela funciona, assim, por alto, né? E você vai fazendo o ajuste fino desse algoritmo nas diferentes realidades brasileiras. Tá? Que é como um profissional de saúde faz. Né? Então, o profissional de saúde, por exemplo, do Piauí, que vem para São Paulo, a gente está aqui perto do Hospital das Clínicas. Sim, está na frente dele. Que vem aqui para o Hospital das Clínicas e faz uma residência na sua especialidade aqui no Hospital das Clínicas. Para se capacitar com as realidades daqui. Com as realidades daqui, ele vai atender pacientes daqui, vai aprender com a realidade daqui. Quando ele voltar para sua cidade, ele não vai tomar as decisões exatamente iguais que ele tomava aqui. Porque os pacientes, eles têm realidades diferentes, né? Eles têm fatores de risco diferentes, eles têm hábitos alimentares diferentes, o clima é diferente, muita coisa é diferente. Então, ele tem que readaptar tudo aquilo que ele aprendeu em São Paulo para a sua cidade. É exatamente assim que funciona com os algoritmos de transferência. O algoritmo ele aprende lá, onde vai ter muitos exemplos, muitos dados, e aí você faz o ajuste fino para as diferentes realidades brasileiras. O país mais desigual, o país mais diverso do mundo, que é o Brasil. Né? Então, um grande desafio que a gente vai ter nos próximos anos vai ser como garantir que esses algoritmos vão ter impacto nas regiões onde eles têm um potencial maior de ter impacto. Tá? A gente tem muitas cidades brasileiras, cidades pequenas brasileiras, você tem um único médico para a cidade inteira. Tá? E você não tem, e esse médico não tem um cardiologista para encaminhar. Não, ele é um clínico geral. Ele tem que cuidar de tudo. Defender todas as pontas. Ele tem que cuidar de tudo. Ele tem que ser o cardiologista, ele tem que ser o pneumologista, ele tem que fazer de tudo e às vezes cidade. O próximo fica 2 dias de barco. Então, exatamente. Né? Você não consegue encaminhar, o paciente não tem como ir para outra cidade lá para ter esse atendimento especialista, então ele tem que ser tudo ali. Em breve, esse médico vai ter o melhor cardiologista do mundo, o melhor pneumologista do mundo do seu lado para tirar qualquer dúvida que ele tem, que vão ser os algoritmos de inteligência artificial. Então, nós acreditamos que o potencial desses algoritmos melhorarem a atenção à saúde nessas regiões remotas do Brasil, né, vai ser gigantesco, né, onde vai ter maior impacto. E esses algoritmos, eles vão ter impacto aqui também, né, no HC da USP, mas você já tem profissionais muito bons, tá? Vai ajudar esses profissionais? Vai, mas esses profissionais, né, em geral, já são muito bons. Né? Então, o desafio é distribuir essa saúde. Exatamente. Né? Então, se você chega numa região onde você não tem um cardiologista, né, e você traz o melhor cardiologista do mundo ali, a diferença vai ser gigantesca na atenção à saúde. Então, nessas regiões que a gente tem focado bastante no laboratório, como otimizar esses algoritmos nessas regiões mais remotas do Brasil, que é onde eles vão ter maior impacto. Isso. E até enquanto você falava, eu pensava assim, às vezes determinadas regiões têm sociopatias, né? Que não são detectáveis facilmente por um exame. Então, o que é? Não, é que nessa cidade as pessoas têm esse hábito, e esse hábito gera uma consequência completamente diferente, né? Exato, e o médico da região, ele pega isso, vivendo lá. Sim, ele sabe, não, tá? Aqui isso aí não é nada. Ele se adapta ali, porque ele vê muitos exemplos, né? Ele vai criando uma intuição para lidar com esse caso, que é exatamente isso, né? Intuição é isso, né? É mudar expectativas a partir de dados. Né? Então, os algoritmos fazem isso também. Eles vão tendo contato com esse caso e vão criando uma intuição para lidar com essas diferentes desafios de cada região. Incrível. E aí, até para a gente entrar num ponto até talvez um pouco mais técnico, mas o que eu acho relevante, né? Você falou do aprendizado por transferência, e o que é a discussão hoje, e que eu acho que vai diretamente ao encontro dessa discussão de levar essas tecnologias para os lugares mais remotos, ou até para, às vezes, 500 quilômetros aqui de São Paulo, talvez a gente já tenha essa realidade, não precisa nem ir para Rondônia, né? Já tem uma realidade desse gênero. Porque desenvolver IA em larga escala, em aprendizados recursivos, a gente sabe que é caro, demanda muita tecnologia, e agora você tem
novas propostas. Você tem o modelo R1, né, de autoaprendizado. Como que você acha que esses novos modelos assim talvez possam viabilizar, ou a gente ainda vai depender de criar uma infraestrutura? Você vê, porque a gente tem a política nacional, inclusive a gente teve no TDC Brasília, foi uma pessoa do Ministério de Tecnologia apresentar a política nacional de inteligência artificial, e ela falou, uma das fronteiras é a saúde. Está no nosso roadmap aqui. Como que você acha que essa parte infraestrutura vai impactar esse processo para a gente chegar, talvez, no nível 2? Não estou nem chegando dizendo no treino, talvez conseguir chegar no nível 2 nas pontas, né? Eu acho que um algoritmo adaptado à cultura brasileira e à realidade brasileira é muito importante. Por isso que iniciativas como essas são muito importantes. Por exemplo, você pergunta para o ChatGPT quem é que inventou o avião. Ele falou os irmãos Wright. Né? Por quê? Porque ele é um algoritmo que aprendeu inglês, ele só está traduzindo para o português. Ele não entende nada do Brasil. Não entende como a nossa cultura, a nossa alimentação, ele não entende. Você faz uma pergunta, ele aprendeu inglês e depois no final ele faz a tradução. Né? E até esses algoritmos, é interessante acompanhar esses algoritmos de raciocínio hoje, né? Você faz uma pergunta, ele mostra o raciocínio, você vê que o raciocínio está todo em inglês ali, e aí no final ele chega numa resposta e traduz para o português e te dá o resultado em português. Ou então, às vezes ele traduz, a frase não faz sentido em português, porque ele está usando uma lógica em inglês, está só mudando a palavra. Exato. Então, assim, existem vários desafios como esse, então a gente precisa ter algoritmos que aprendam com a realidade brasileira, então iniciativas como essa são muito importantes. Mas aí não vai ser o caso de que cada hospital tem que desenvolver o seu algoritmo do zero. Tá? O que vai acontecer? Cada hospital vai ter a base desses algoritmos, né, treinados aí com conhecimentos gerais, e vai fazer o ajuste fino para a sua realidade. Né? Vai fazer o ajuste fino para o seu tipo de paciente. Né? Nem que seja IA generativa como esse caso. Né? Então, um paciente com esses sintomas aqui, qual é o melhor encaminhamento para esse paciente, né? Uma coisa mais geral, assim, mas você mesmo assim você faz o ajuste fino para a tua realidade. Hoje já tem várias técnicas que dá para fazer isso com esses algoritmos generativos. Também é a mesma coisa com os algoritmos preditivos, né? Você treina o algoritmo geral para entender essa doença e você faz o ajuste fino para cada realidade. Eu acho que vai ser muito importante a gente ter uma realidade nossa. A grande verdade é que a gente está aí se aproximando da maior revolução tecnológica da história. Tá? E a gente tem tido muito pouco investimento na área. Tá? Não é só uma coisa do Brasil, é uma coisa de todos os países do mundo. Está completamente desproporcional em termos do impacto que essa área vai ter. Todas as outras revoluções tecnológicas, né, você teve maior financiamento, maior impacto do governo. Né? Por exemplo, na tecnologia nuclear, foi o governo que liderou. Porque é o único que é capaz de investir em algo na qual não há certeza se vai dar lucro no final. Exato. Né? Questão da internet. Tá? Imagina se uma empresa fosse dona da internet hoje. Não existia internet. GPS, né? Tudo isso teve um grande incentivo do governo, uma grande atuação do governo. Nós vivemos um mundo diferente hoje. Os governos lavaram as mãos para as empresas. Então a gente fica meio que dependente de alguma empresa ter algum incentivo como esse. Então a gente precisa ter esses investimentos sim do governo para garantir que a gente não fique dependente desses algoritmos externos que não indicam a nossa realidade, né? E eles vêm enviesados com interesse também, né? Porque a empresa não vai te liberar uma base de dados para você fazer um treinamento, se na ponta final, e aqui a gente está no TDC, tem um monte de empresa que trabalha com inteligência artificial, se na ponta final ela não vê valor e resultado para ela, né? Em certo nível, como a lógica que a gente está aqui falando é uma lógica voltada para o lucro, esse é o mundo que a gente vive, é isso que elas querem. Agora, o ente público é o único capaz, por exemplo, de investir numa adequação para um negócio no interior. E uma coisa livre também, né? Um algoritmo livre que seja disponibilizado para todo mundo, de fácil adaptação às diferencialidades brasileiras, etc. Né? Então, é isso. Né? Não existe muito dinheiro a ser ganho assim, no interior do Piauí, por exemplo, claro. Né? Que a atenção é toda via SUS, por exemplo. Né? Então, precisa de uma atuação, sim, para garantir que esses benefícios, né, virão para todos, porque existe um grande potencial, um grande risco de inteligência artificial aumentar desigualdades. Tá? Por quê? Porque qual é o tipo de paciente a gente coleta muitos dados hoje? De paciente de alta renda, tá? De hospitais privados, em hospitais de ponta. Então, se você desenvolver um algoritmo só com esses dados, né, para esse tipo de paciente, né, e você querer transferir esse algoritmo para outras regiões, esse algoritmo ele vai ser bem pior nessas outras regiões, porque não vai ter exemplos dessas outras regiões. Você vai, com isso, aumentar a desigualdade de saúde no Brasil. Né? Então, é fundamental que a gente garanta que os benefícios da inteligência artificial, que vão ser imensos, irão para todas as regiões brasileiras. E eu fico pensando,
à medida que você vai falando, eu fico pensando assim, quando você falou, os pacientes têm mais dados, né? São aqueles que estão dentro dessas atendidos normalmente em centros urbanos, né, mais bem estruturados, seja do ponto de vista de infraestrutura tecnológica, até de profissionais, os principais profissionais. As melhores cabeças estão nos principais centros, né? E aí você tem os grandes centros falando de epigenia, né? Tipo, vamos coletar o dado, vamos remoldar o corpo humano a partir de um código genético, inteligência artificial, e na outra ponta você está falando de saneamento básico, que não tem ainda, né? Dentro desse contexto, qual que você acha que é o maior desafio que hoje o teu laboratório encontra na hora de dizer o seguinte, aonde que nós queremos chegar com isso aqui que a gente está fazendo, né? O que é o principal desafio? A gente vive um momento de uma grande ironia histórica brasileira, né? O Brasil é um país que sempre teve commodities e nunca teve a tecnologia, né? Sempre teve a matéria-prima e nunca teve a tecnologia. Com a inteligência artificial hoje é o oposto. Tá? Então, a maioria desses algoritmos, né, que nós usamos hoje de estado da arte, principalmente para dados estruturados, eles são completamente livres. Tá? Então, nós temos a tecnologia, nosso laboratório trabalha com o estado da arte, assim. com o estado da arte do uso de machine learning em saúde, com todas as técnicas, todos os algoritmos, etc. Incrível. O que a gente não tem é a matéria-prima, que são os dados. Tá? Isso é que falta para a gente. É uma estruturação desses dados de saúde do Brasil, principalmente via um prontuário eletrônico unificado no Brasil, onde hoje a realidade é que cada hospital tem seu prontuário eletrônico, ninguém conversa com ninguém, tá? Nenhum dado é transmitido para ninguém, os hospitais não têm nenhum interesse em transmitir esses dados, tá? Porque eles recebem, né? Hoje o sistema de financiamento da saúde no Brasil é fee for service, né? Pagamento por procedimento, então cada coisa que você faz, você recebe por ela. Então, o hospital não tem nenhum interesse em ficar divulgando o que ele está fazendo. Quais os procedimentos ele faz. Exatamente, né? E nem pegar dados de outro hospital, porque você pega dados de outro hospital desse teu paciente, se for tudo unificado, você sabe o exame que esse paciente fez, né? Há uma semana atrás, há um dia atrás. Eu não preciso fazer esse exame de novo. Não preciso fazer esse exame de novo. Tá? Então, exatamente, tem muito pouco interesse. A boa notícia é que a gente tem o SUS, né, que 75% da população brasileira depende exclusivamente do SUS. Então, é um tamanho gigantesco. É um tamanho gigantesco. Você unificando o prontuário eletrônico do SUS, né, e o SUS financia muitos atendimentos em hospitais privados, tá? O Einstein aqui em São Paulo atende no SUS. Você condicionando isso a que todos os hospitais tenham a mesma estrutura de prontuário eletrônico, você consegue unificar essa estrutura, evitando tanto desperdício aí na área da saúde e melhorando as decisões dos pacientes em todos os lugares. Então, esse é o nosso grande desafio hoje, são dados, né? Ter dados de qualidade, ter um comprometimento mesmo do sistema de saúde em coletar dados de qualidade, né? Porque vem a inteligência artificial que vai se beneficiar bastante. Quanto mais cedo a gente coletar esses dados, mais dados a gente vai ter, melhores vão ser esses algoritmos, melhores vão ser as decisões. A gente até reforçar, digamos, para o profissional de saúde estar numa ponta de uma rede como o SUS, está lá no posto de saúde, né, todo dia lidando, porque a gente sempre fala, né, tem os macro problemas e os micro problemas. O profissional de saúde está lidando com aquela pessoa idosa que não tem ninguém que cuide dela e precisa fazer um deslocamento, então ele passa às vezes o dia tentando conseguir um veículo liberado pela prefeitura, e aí no final do dia alguém pergunta, você lançou no prontuário? Ele diz, putz, não lancei. Aí ele vai sentar da memória, vai tentar buscar o que rolou, e a qualidade desse dado já está comprometida. Perfeito, é isso mesmo, porque historicamente os profissionais nunca viram um retorno dessa coleta de dados. Exatamente. Né? Foi sempre uma chatice na vida. É um problema. Sempre uma chatice, sempre uma chatice na vida do profissional. Então, quando você não vê benefício nisso, você coleta de qualquer jeito, né? Com menos qualidade. A partir do momento que eles começarem a receber o retorno dessa coleta, que vão ser via melhores decisões, via algoritmos de machine learning, né? E eles vão começar a ver que, nossa, essa coleta de dados está gerando esses algoritmos, está me ajudando a tomar melhores decisões para os meus pacientes, você começa sim a ter um comprometimento maior desses profissionais para coletarem dados de qualidade, porque eles finalmente vão ter um retorno. Né? Até agora, até recentemente, é só uma chatice, né? Mesmo, né? Mas eventualmente vai ter um retorno nessa coleta e a nossa expectativa é que comecem a coletar dados cada vez mais de qualidade. Isso, e até se beneficiar de alguma maneira dessa estrutura de rede que a gente tem, porque matriciamento, georreferenciamento, tudo isso, quem melhor pode estruturar isso é o SUS, que é o que tem mais capilarizado, né? Exato. Hoje você tem, como você falou, né, os hospitais às vezes estão nos grandes centros, dando um extrato muito específico da sociedade, enquanto que dependendo em áreas mais afastadas, por exemplo, eu não preciso nem ir muito longe, eu sei
porque a minha companheira trabalha numa cidade que é uma cidade lateral a Porto Alegre, eu sou de Porto Alegre, que é Gravataí, e Gravataí ela trabalha num posto que é numa zona afastada, é um reassentamento de pessoas, aquelas pessoas são deslocadas, e ela diz assim, o nosso posto é a UPA, é a emergência, porque é tão longe para chegar que não dá tempo. Então, para fazer os encaminhamentos, ela diz assim, se não tem internet no meu posto, nada acontece, porque existe a exigência da coisa. Então, às vezes, para ela, isso que você falou, né, da coisa de dados, eu não tenho benefício nenhum. É uma chatice, É só um problema que eu tenho. E se você conseguir não só pegar de lá, né, porque eu imagino a riqueza desses dados para que ela devolver para ela dizendo assim, esse idoso aqui precisa disso, você não precisa esperar ele vir reclamar, porque talvez quando ele reclamar é tarde para fazer alguma coisa, né? E essa coleta de dados é extremamente rica, essa diversidade de dados, né, o potencial que o Brasil tem de gerar algoritmos que de fato entendem os problemas de saúde. Por quê? Porque um algoritmo que aprenda com dados do Brasil de todas essas regiões vai ser um algoritmo que entendeu a fundo sobre esse problema de saúde, porque ele viu todas as nuances, todas as possibilidades, todas as interações com diferentes fatores de risco, ele viu todas as raças que tiveram essa doença, ele viu todas as classes socioeconômicas, ele viu todos os padrões alimentares, ele vai entender de verdade sobre essa doença. O potencial da gente coletar esses dados nessas regiões para melhorar decisões no Brasil é imenso, e ainda mais, né, gerar dados que treinam algoritmos que de fato entendem sobre essa doença e algoritmos que funcionem no mundo inteiro. Então é uma coisa que a gente já está começando a ver no nosso laboratório. Que um algoritmo que resolve esse problema para o Brasil, ou seja, a diversidade do Brasil, é um algoritmo super poderoso, que vai funcionar em todos os países do mundo. Às vezes melhor do que o algoritmo treinado só com dados desse país específico. Porque o algoritmo treinado com dados desse país específico, né, por exemplo, Dinamarca, né, é um país, né, que tem pouca diversidade. Pequeno. Pequeno, com pouca diversidade, todo mundo de alta renda, etc. Ele não vai ter visto toda a diversidade dessa doença. Um algoritmo que aprendeu com dados brasileiros, ele viu tudo sobre essa doença. É um algoritmo super poderoso. Então, não só ajudar nós no Brasil, mas ajudar o mundo via essa coleta de dados. É uma fronteira de tecnologia proprietária única. É uma oportunidade, né, da gente estar na vanguarda desse processo, né, principalmente numa área tão deficitária, digamos, como a saúde, né? Que depende de tantas interações, tantos fatores, né? Então, você precisa ter todos esses exemplos, esses micro-exemplos, né? Por exemplo, retomando o exemplo da tosse que você falou, né? Entender que a tosse, às vezes pode ser doença infecciosa, às vezes pode ser o clima, às vezes pode ser... E entender todas essas nuances sobre possíveis causas desse problema de saúde, né? Então, para isso, você precisa dessa diversidade desses dados, aí o algoritmo, sim, começa a entender o problema de saúde. Incrível. Alexandre, o tempo voa, né? Que é o tipo de papo assim que vai muito rápido, mas eu não queria encaminhar para o encerramento sem dar um caminho para a galera que se interessou, por exemplo, pelo seu grupo. Tem alguma maneira da gente saber aprender mais, mesmo que eu não tenha, por exemplo, relação com a faculdade? Porque você sabe que, infelizmente, na tecnologia, o ensino formal ele passou por muito tempo sendo deteriorado, né? A galera não queria mais fazer faculdade, não quer fazer mestrado, não quer fazer doutorado. Mas eu sou entusiasta e sou defensor de que as pessoas precisam continuar no ensino formal. Tem como ter acesso ao que vocês estão fazendo de alguma maneira? Vocês publicam alguma coisa? Como que a galera pode aprender mais? Assim, essa questão aí da volta, né, da ciência, né, é muito interessante por causa de ciência de dados, né? Ciência de dados, de fato, é uma ciência, né, onde você tem as suas hipóteses, você testa as suas hipóteses, você rejeita a tua hipótese. Então, é um trabalho científico de verdade, né, a ciência de dados. Então, o que a gente tem visto hoje? Uma alta demanda das empresas em pessoas que fizeram mestrado, doutorado em ciência de dados e inteligência artificial, né? É um debate que está retomando aí nos Estados Unidos, o quanto de CEOs de startups, de presidente de novas startups, tem mestrado, doutorado hoje. Por quê? Porque a base dessas startups é tudo IA, né? IA, ciência de dados, é uma área de ciência mesmo, né? Sim. Então, está voltando mesmo essa alta demanda, né? A gente vê grandes profissionais de grandes empresas, né, trabalhando com ciência de dados, né? Boa parte ali com PhD em ciência de dados, com pelo menos um mestrado em ciência de dados e inteligência artificial, porque eles desenvolveram essa habilidade de serem cientistas, né? Uma área extremamente científica mesmo. Tá, então eu queria incentivar todos, né, que estão ouvindo esse podcast a procurarem aí, aprenderem sobre inteligência artificial, sobre machine learning. Tem muita oportunidade online também, né, no nosso laboratório, que é o LabDAPS, Laboratório de Big Data Análise Predictiva em Saúde. Nós trabalhamos exclusivamente com machine learning, né? É um laboratório um pouco mais avançado, né? Então não é exatamente o momento de aprender, né? É o momento de fazer novas descobertas, claro, né? Mas a boa notícia é que para aprender tem muita coisa online.
Sim. Tá? Tem muito curso. Nós mesmos temos a nossa disciplina de Machine Learning para predição de saúde Da USP. da USP. Está no YouTube, gratuito para quem quiser acessar. Nós também damos o curso de verão aqui na faculdade, um curso presencial, onde nós desenvolvemos algoritmos com dados reais, etc. Então, né, é uma área que precisa de muito mais gente, né? Se fala hoje, né, que Estamos aceitando voluntários. então, né, hoje precisamos de muito mais profissionais, ciência de dados e de inteligência artificial do que existem no mercado, né? Então, uma área que ainda vai crescer muito, né? Os salários estão muito altos, eu acho que vão ficar muito maiores, né? Às vezes o pessoal fala, nossa, os salários estão altos, é uma bolha. Eu acho o contrário, é uma área extremamente subestimada. 90% das empresas, né, não se deram conta do tamanho que isso tudo vai ter nos próximos anos e que elas precisam ser uma empresa IA first, né, que já são uma empresa de IA, ainda não se deram conta disso, né? Eu costumo dizer que toda empresa de porte médio ou alto já é uma empresa de machine learning, mas a grande maioria delas ainda não se deu conta. Eventualmente elas vão se dar conta, vão procurar esses profissionais. Então é uma área que vai crescer bastante. E a boa notícia, como eu falei, é que o conhecimento, boa parte, está online. Tá? E aí, para quem tiver já esse conhecimento, quiser trabalhar na fronteira aí da descoberta científica, nós temos oportunidades no laboratório, né, de iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doc. Hoje temos cerca de 30 pesquisadores, né, todo mundo trabalhando todos os dias no desenvolvimento desses algoritmos para um dia, quando o Brasil estiver pronto para fazer essa transição da área da saúde, não ocorreu ainda essa transição, né, de mudar para uma saúde baseada em dados, mas isso vai ocorrer, né, provavelmente nos próximos anos. O nosso objetivo no laboratório é termos resolvidos esses problemas técnicos que existem hoje, né? É o trabalho de vocês, digamos assim. É exatamente isso, né? E divulgar gratuitamente aí para todo mundo ter acesso. Que seria a questão do aprendizado por transferência, né? Que eu mencionei aqui. Outros grandes desafios para os próximos anos. Aprendizado online, né? Que a gente chama aprendizado online ou aprendizado contínuo, que são os algoritmos que vão reaprendendo à medida que eles vão tomando decisões. Vai ser muito importante à medida que a área da saúde seja transformada por esses algoritmos, muita coisa vai mudar, muitos novos medicamentos vão aparecer, as intervenções elas vão ficar melhor, o prognóstico dos pacientes vai melhorar, então vai ter muita mudança que o algoritmo vai ter que ir reaprendendo à medida que essas mudanças vão ocorrendo. Então a gente chama de aprendizado contínuo, a gente tem alguns alunos trabalhando nisso. Né? O terceiro grande desafio que a gente tem trabalhado é o aprendizado federado, que nós chamamos, né? Que é o quê? Que é, em vez de você transferir os dados dos pacientes, é uma questão, um problema de privacidade, você não transfere mais os dados dos pacientes, você tem um algoritmo que vai aprendendo, ele vai para o hospital, ele aprende, ele vai para outro hospital, ele aprende, então o dado nunca sai do hospital, tá? Aprendizado federado vai ser uma área muito importante na saúde, principalmente por questões de privacidade. Claro. Né? E também ele leva o conhecimento, mas não leva o dado. Exatamente. Né? Outras áreas, né? Por exemplo, algoritmos que consigam auditar o primeiro algoritmo, ou seja, né? Você tem a possibilidade do algoritmo falar, esse algoritmo aqui que você está usando, ele vai errar para esse paciente. Né? Então, o algoritmo auditor... Porque ele não tem as variáveis necessárias para chegar nesse Exato, ponto, né? Ou não tem as variáveis necessárias, ou o tipo de paciente que o algoritmo se perde ali, tá? que ele não vai saber o que faz. Então, assim, e temos muitos outros exemplos aí no laboratório de pesquisa em andamento. Nosso objetivo é esse, fazer essa descoberta, disponibilizar gratuitamente. Quando o Brasil estiver pronto para fazer essa transição, a gente já ter resolvido esses problemas e garantir que esses algoritmos vão chegar onde eles vão ser mais necessários, que é nessas regiões mais remotas do Brasil, regiões onde você não tem especialistas, você vai ter os melhores especialistas do mundo nos próximos anos. Fantástico, simplesmente tô empolgadíssimo com essa ideia. E para fechar, Alexandre, é uma tradição aqui do podcast, eu sempre peço para finalizar, porque o pessoal da tecnologia está sempre para lá e para cá de mochila, né? E eu peço para saber se você não tem algo na sua mochila, e aí não precisa ser a mochila física, pode ser uma mochila metafórica, para deixar de dica para a galera um livro, um filme, um documentário que possa... Pode ser no tema do que a gente falou aqui sobre saúde e dados, ou se você quiser também extrapolar para outras coisas, fica à vontade. Mas uma dica cultural para a nossa galera aqui do podcast. Teve um livro, né, sobre a história da inteligência artificial, chamado Genius Makers, que saiu uns anos atrás. Existe a tradução em português, acho que é Criadores de Gênios. É do jornalista do New York Times, Cade Metz, né, que ele conta a história do desenvolvimento da inteligência artificial no mundo. E dois dos personagens, né, acabaram de ganhar o prêmio Nobel. É um livro que já foi escrito há uns 3, 4 anos, tá? Mas eles ganharam o prêmio Nobel agora, no fim do ano passado, e conta sobre a história desses pesquisadores, né, que passaram muito tempo sendo desacreditados. Né? Eles identificaram lá atrás, nos anos 70, anos 80, que esses algoritmos iam mudar tudo, mas naquela época eles não tinham dados suficientes, não tinham capacidade computacional suficiente. Era só teórico. Parecia uma coisa de ficção científica, o pessoal esnobava deles, né, e davam risadas. Hoje nós valorizamos todos eles. Então, para dizer, né, para
para motivar, para incentivar o pessoal, se vocês identificam que algo vem aí, que algo importante vem aí, não desistam, né? Um Sim. dia a sociedade ela caminha na sua própria velocidade, né? Então, é uma coisa que nós no laboratório já paramos de tentar fazer, né? Tentar convencer as pessoas, tentar, né? Às vezes, há uns anos atrás, né? A minha vontade era pegar a pessoa e chacoalhar e falar assim, você não tem ideia do que está chegando aí, você não tem ideia que vem aí a maior revolução tecnológica da história, gente, pelo amor de Deus, como é que vocês estão falando que é bolha, como é que vocês estão falando que é hype, o que é isso, gente, acordem, Sim. pelo amor de Deus. Né? Então, aceitar que a sociedade tem a sua velocidade, não desistir, né? Quando você identificar que, ó, né? Agora na área, às vezes é alguma coisa específica dentro de IA que vai ser importante no futuro, mantenham lá, né? A área da saúde, ela é lenta para fazer mudanças, com bons motivos, né? É de vida ou morte, né? A gente não pode ficar jogando qualquer coisa ali. Não pode brincar com a vida das pessoas. Não pode brincar, né? Não pode ficar testando coisas com a vida da pessoa. Então, a gente só vai usar quando a gente tiver certeza absoluta, quando os algoritmos estiverem bons, quando a gente tiver os dados certos, etc. Então, às vezes, para algumas pessoas isso fica um pouco frustrante, né? Então, leiam esse livro e vocês vão ver como essas pessoas aí que sempre acreditaram, hoje são reverenciadas aí no mundo da ciência. Acreditem naquilo que vocês acham que é certo e nunca desistam. Um dia a sociedade vai reconhecer o trabalho. Bacana. Foi um prazer enorme te receber, Alexandre, aqui no podcast. E para a galera que quiser se conectar, não sei se você é um homem de redes sociais e tal na internet, para se conectar diretamente com você quer deixar algum contato, alguma coisa aqui no podcast? Sim, os pesquisadores do laboratório, eles têm o Instagram do laboratório, legal. @Labdaps, onde eles fazem... Labdaps. Labdaps. DAPS. DAPS. É Laboratório de Big Data e Análise Preditiva em Saúde, que eles fazem divulgação científica da área de inteligência artificial em saúde, geram tutoriais, fazem vídeos, fazem textos. Então, se tiver interesse, o Instagram do Laboratório. E tem o meu LinkedIn, que também faço algumas divulgações por lá, Alexandre Quevegato Filho. Então, fique à vontade para conectar ali. Fantástico. E para você que nos acompanhou até agora, fica o convite para seguir o nosso podcast aqui no Spotify. Toda quarta-feira, às 18 horas, tem episódio novo. E temos também o nosso canal no YouTube, onde você pode ver esse papo em vídeo. E tem os cortes também, que é aquela pílula bacana para você mandar para a pessoa que está interessada, fisgar ela e ela querer acompanhar esse papo até o fim. E, como sempre, eu espero vocês no nosso próximo episódio. Até lá! Tchau! Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC.